Olá, meus queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Se vocês chegaram até aqui na última aula é porque Deus, de fato, está motivando o coração de vocês a desenvolverem aí a arte de pregar, a arte de serem pregadores da palavra de Deus. É realmente uma tarefa árdua, exige bastante estudo, exige bastante preparação. Por isso que vocês viram que o nosso grupo lá começou com muita gente e está terminando o curso agora com pouca gente. Isso é normal. As pessoas acham naturalmente que é muito fácil chegar lá na frente, abrir a Bíblia e começar a falar, mas não é tão fácil assim. Exige técnica, exige preparação espiritual, existe preparação nos estudos, esforço, e por isso a gente chegou até o final desse curso com um número um pouco menor de pessoas, bem menor de pessoas do que a gente começou. Fico feliz em saber que muitos dos irmãos adquiriram um livro que nós indicamos, que é esse livro José da Silva, um pregador leigo. Isso vai ajudar bastante vocês, junto com o vídeo que nós preparamos nesses últimos 2 meses aí. O livro vai auxiliar muito para dar uma direção para você na hora da mensagem. Tudo aquilo que a gente ainda não aprendeu é porque a gente vai aprender com a prática. Então, os irmãos certamente ficarão nervosos, ansiosos nas primeiras oportunidades. Depois, os irmãos vão ficando um pouco mais à vontade. Isso é normal. Até hoje, eu ainda sinto um friozinho na barriga ao assumir o púlpito, mas é bem menos do que quando eu comecei lá com meus 14 anos, quando eu preguei pela primeira vez com meus 13, 14 anos, eu não lembro bem. O frio na barriga diminuiu muito, a gente vai se habituando, a gente vai se aperfeiçoando. Cada vez que você se sente mais preparado para a tarefa de pregar, e quando você se preparou também espiritualmente em oração, você vai subir ao púlpito um pouco menos nervoso, vai subir ao púlpito com a segurança de que Deus e o Espírito Santo de Deus vai te usar nessa tarefa. A gente aprendeu aí a estrutura do sermão e como o sermão deve ser usado, aprendemos algumas regras para não se prolongar demais na introdução nem na conclusão, para saber dividir bem o tempo. A gente entendeu o sermão como a construção de um prédio, onde a introdução é o hall de recepção desse prédio, os andares são os tópicos que a gente vai mencionar e a conclusão é a cobertura desse prédio. A gente repetiu isso toda a aula para que a gente tivesse consciência na hora da preparação do sermão, que era a construção de um prédio e de que nenhum desses itens poderia ficar de fora. Um prédio comercial ou mesmo residencial sem uma recepção, sem uma cobertura, sem os andares, como a gente faria isso, né? Quando a gente falou sobre ilustrações, os enfeites, as janelas desse prédio. Então a gente aprendeu a construir um prédio, a construir uma mensagem, a construir uma pregação. No demais, a prática vai nos ajudar a exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu. A nossa comunhão com Deus também vai nos ajudar a falar baseado naquilo que Deus tem tocado no nosso coração, e tudo isso vai nos ajudar nesse processo. Vocês vão poder contar comigo, principalmente aqueles que são membros da nossa igreja, vão poder contar comigo para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Sempre que você for preparar uma pregação, você pode compartilhar o esboço comigo, sentar comigo em uma oportunidade e conversar pessoalmente a respeito da pregação, para que de alguma forma eu possa lhe auxiliar. Com o tempo você não vai mais querer esse meu auxílio, mas no começo, precisando desse auxílio, é claro que você pode recorrer a mim. Com relação às oportunidades de mensagem, é muito bom quando um pregador se sente preparado, fez uma determinada mensagem e se oferece para pregar. A gente tem um ministério de evangelismo aqui na igreja, que pelo menos uma vez por semana, em situações normais, né, uma vez por semana, sai para fazer culto nos lares. Seria excelente que você se oferecesse para o líder desse ministério. O líder é o irmão José João. Você pode pedir o meu contato o contato do irmão José João para mim. E eu vou ter prazer em compartilhar esse contato. Você se ofereça, olha, eu sou inexperiente, mas eu gostaria de começar a pregar a palavra. Eu quero me oferecer para um culto no lar.
conforme você for criando gosto pela coisa, você certamente receberá oportunidades na igreja, um culto ao ar livre. Ninguém começa com o culto de domingo à noite, que é um culto onde normalmente a gente seleciona as pessoas mais experientes. Ninguém começa lá no culto de domingo à noite. Você vai começar no culto no lar, pregando na sua casa, aproveitando as oportunidades que surgem, e conforme você for desenvolvendo esse dom, esse talento que Deus te deu, você vai tendo oportunidades maiores. Assim foi comigo. Eu era seminarista da Igreja Batista Vitória, às vezes tinha algumas oportunidades de pregar, mas desenvolveu muito no meu coração quando eu fui convidado por muitas vezes para pregar numa congregação lá na Vila do Céu. Na época, hoje a congregação está bonita, eles têm ali algumas dezenas de membros, mas eu lembro que na época, em algumas ocasiões, eu pregava para 2, 3 pessoas num culto de domingo à noite. E como isso desenvolveu em mim a habilidade para pregar, para conversar, para falar em público, para estudar a Bíblia. Então, assim, aproveite as oportunidades. Pregar para 1.000 pessoas e pregar para 2 pessoas tem a mesma importância, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Tanto que eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades que eu recebi nessa época de seminarista, pregar no seminário. E quem sabe Deus não está te levantando aí para essa obra, né? Uma atividade, um ministério de pregador, talvez pastor, talvez missionário. Deus sabe, né, o que Ele faz, e talvez tenha despertado pessoas aqui para essa obra. Então eu quero motivar você a se oferecer sim para esse trabalho. Quando você tiver oportunidade no seu trabalho também, já tenha sempre à mão uma pregação pronta, um sermão pronto, ainda que seja um sermão bem curto. Aproveite as oportunidades que Deus vai lhe dar. No final do livro, eu não trouxe hoje slides, porque a gente vai só comentar. No final do livro, ele te dá alguns exemplos ali de esboços. Eu sempre tive muita dificuldade de utilizar esboço feito por outras pessoas. Eu sei que tem gente que faz isso, pesquisa na internet um esboço pronto, pesquisa num livro como esse um esboço pronto. Eu queria que você não se forçasse ou não se apegasse muito a isso. É muito ruim quando uma pessoa ela fica dependente de esboços feitos na internet, feitos por outras pessoas, porque dificilmente Deus vai conseguir falar através de você com um esboço onde ele falou no coração de uma outra pessoa. Então, se Deus falou para o coração de uma outra pessoa, dificilmente você vai conseguir captar aquilo que Deus está falando para aquela pessoa. Então, eu nunca utilizei esboços assim prontos. Tenho dificuldade de entender ali o que o autor estava querendo dizer. Às vezes utilizo uma ideia, um título, mas esses esboços que estão aqui nesse livro vão lhe auxiliar você a entender como é que funciona o esboço. Eu estou muito feliz com vocês porque a última tarefa que eu deixei, quase todos me enviaram a tarefa e todos os que me enviaram acertaram assim o esboço de uma maneira perfeita. Eu também tenho me esforçado para de alguma forma pregar seguindo ali o esboço à risca, tentando mostrar para vocês como que eu uso o esboço. Eu fiquei muito feliz de perceber que vocês fizeram anotações, que vocês perceberam as divisões do sermão, e essas divisões elas são importantes. Quem faz um curso de pregador como esse, depois vai pregar e não utiliza dessa divisão, está jogando fora um recurso muito legal, que é um recurso de organização da pregação, organização da mensagem. Então, quero muito que vocês utilizem desses recursos que vocês aprenderam, para que vocês possam aí, utilizando esses recursos, fazer um sermão bem organizado, e fique claro aquilo que Deus está falando através de você, que você, ao invés de ser um canal de Deus, não seja algo que está atrapalhando ali o fluir de Deus. Então eu tenho certeza que vocês que trabalharam, desenvolveram ali os exercícios, vocês conseguiram e vão conseguir aí desenvolver essa arte da mensagem. O livro, no final dele, ele vai basicamente trazer esses esboços e vai trazer também algumas ilustrações. Ilustrações, sim, são muito boas. Você pode ler as ilustrações e aproveitar essas ilustrações em suas mensagens. Às vezes a gente usa ilustrações que têm a ver com a nossa vida, com o nosso
cotidiano, e às vezes a gente vai conseguir ali usar ilustrações que a gente viu em algum lugar, que a gente leu em algum livro. Então eu recomendo você aí a ler sim a parte das ilustrações, que vai ser muito útil para você. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Estarei disponível por algum tempo ainda no grupo, vou continuar ali para tirar suas dúvidas. Se você quiser marcar individualmente para a gente conversar a respeito de uma pregação que você está preparando, estou disponível também para a gente conversar a esse respeito. Deus abençoe sua vida, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Um grande abraço a todos os irmãos. Louve, cante, sinta e dance, entregue-se a Deus. Ele tem